Esse aqui é só para dizer, tá? É um projeto piloto, tá? Então, isso foi quase sem querer. Desenvolvimento de um projeto piloto sobre monitoramento florestal dos parques da cidade do Rio de Janeiro, pegando o Parque Estadual da Pedra Branca e o Nacional da Tijuca através de imagens íconos. Então a gente ia desenvolver também uma página na internet para a disponibilização dos resultados do projeto para a população. Os recursos eram do INEA, FECAM e FIRJAN. O produto foi desenvolvido pelo Núcleo Interdisciplinar do Meio Ambiente, o NIMA. E aí os resultados esperados, né? É a metodologia precisa e replicável, a ferramenta, a tecnologia desenvolvida em software livre, ou seja, vocês poderiam baixar o software livre para trabalhar com ele, coisa que foi feita, depois também quem quiser o software a gente pode passar via e-mail para vocês, e dados sobre alteração de cobertura florestal a partir do monitoramento multitemporal. Ou seja, para eu ter uma leitura de como está se transformando o espaço geográfico, eu tenho que ter pelo menos o quê? 2 tempos, concordam? Eu tenho que ter o tempo 0 e o tempo 1. A diferença entre esses tempos é o meu resultado. No caso, a gente fez 3 tempos. A gente fez 2008, 2009 e 2010. Dados sobre a expansão horizontal e vertical, como eu já falei, e a transparência de resultados obtidos. As áreas monitoradas, em torno dos maciços da Tijuca e da Pedra Branca, acima da cota 100, porque teoricamente, né, através da legislação municipal, nós não podemos construir qualquer coisa acima da cota 100, então a cota 100 foi um recorte espacial que nós adotamos, e as favelas contempladas pelo PAC, que foi um pedido do governo estadual, abaixo da cota 100, pegando o Complexo do Alemão, Manguinhos, Rocinha e Pavãozinho. Aí a área da Floresta da Tijuca detectada foram 103 quilômetros quadrados, a área Pedra Branca 116 quilômetros quadrados e o total das favelas 2 quilômetros, desculpa. Eu juro que eu vi um 21 ali. Esse era o limite da área atendida pelo projeto. Nós não conseguíamos, no meio tempo, imagens na porção, no topo, né, do maciço da Pedra Branca. E isso é importante também quando a gente pensa em imagem de satélite. Normalmente, quando vocês pensam, vamos comprar uma imagem de satélite? Vamos. Mas tem que ser projetada, né? Tem que ser a próxima, a mais recente. Aí o que acontece? Você vai ver a mais recente, aí vai passar o satélite, nuvem. Beleza. Aí você espera o quê? 14 dias, porque aquele satélite demora 14 dias para passar novamente. Aí passa de novo, nuvem. Nuvem. A gente ficou 4 meses e meio esperando uma imagem de satélite. Nisso tendo produzido dado de outras formas. Imaginou levantar dado na Amazônia? Um sensor óptico? Complicado, né? Londres. Porém, hoje, e aí, por isso que eu estou falando, assim, quem quiser me mandar um e-mail depois, eu vou passar novamente o e-mail, eu posso dispor materiais, porque hoje já existem satélites que ignoram, por exemplo, cobertura de nuvem. Então, já houve projetos na Amazônia que não foi especificado TR, 70% do projeto não foi analisado porque estava tudo com cobertura de nuvem. Se a pessoa tivesse um pouquinho de conhecimento de geotecnologias, né, de sensoramento remoto, saberia especificar o tipo de satélite que poderia obter imagens sem cobertura de nuvem. Ela atravessa através dos seus sensores. Então, aí, na época, como a gente tinha um contrato com uma outra empresa, a gente adquiriu imagens óticas. E ali, por conta de nuvem, nós não levantamos aquele dado. Aqui é só um esqueminha antigo, pra caramba, para mostrar, desculpa pra caramba, mas já foi 2 vezes agora. A gente tem aqui o limite da cota 100, em vermelho, tá? A favela, no caso aqui, a favela da Rocinha, em laranja, que foi contemplada, porém, estabeleceu-se que uma zona de conforto de 50 metros também seria pega da cota 100, então a gente aumentou esse limite da cota 100 em 50 metros planimétrico, e das favelas em 200 metros planimétrico, porque a gente pensava que a favela ainda podia se expandir horizontalmente. A metodologia, nós tivemos aí, esse é um grande esquema de como nós trabalhamos. Então nós temos a definição das imagens, a aquisição, pegamos as imagens brutas e tratamos essas imagens brutas. Esse procedimento de tratamento de imagem bruta é extremamente complexo, como eu falei para vocês. Eu precisava que uma árvore batesse exatamente com a árvore no ano seguinte. Então, como o satélite passa e podem ter angulações diferentes, características diferentes da imagem adquirida, eu poderia ter distorções. Então, né, uma equipe de campo foi levantar pontos de controle para adequar essas imagens.
Só que cada ponto de controle eram 45 minutos levantados. A gente ficou eram quase 200 pontos. Multiplica 200 vezes 45 minutos em cada ponto, vê quanto tempo a gente, né, ficou em campo. E aí, né, os primeiros pontos era todo mundo conversando, batendo papo. No último, ninguém queria mais ver a cara de ninguém, né? Você fica 200 vezes 45 minutos, né, com o mesmo grupo falando. Foi um trabalho. Isso quando não tinha um cachorro que tropeçava no GPS, né, que aí tinha que refazer o ponto. Chuva, enfim, tivemos uns problemas bastante sérios em relação a tempo. Feita essa correção, a gente gerava um modelo digital de elevação, que é um 3D, para a gente ver a diferença do que cresceu para cima e para baixo. Para baixo não cresceu nada, mas do que podia ter sido destruído. A partir desse modelo digital, nós corrigíamos as imagens, trabalhávamos em cima da imagem, fazíamos a segmentação, que é um procedimento de classificação, fazíamos a classificação visual, que é identificar o que é o que na imagem, o que é floresta, o que é casa, o que é solo exposto, o que é afloramento rochoso, para definir as classes de uso e cobertura. Então aqui é só uma perspectiva de como esse 3D é elaborado. É a mesma noção que por que nós vemos em estereoscopia? Por que nós vemos em profundidade? Porque nós temos um nariz no meio do rosto. Só por isso. Então, como eu tenho um nariz aqui, eu estou visualizando vocês em dois ângulos distintos. A partir do momento que eu estou fazendo isso, eu estou olhando em profundidade. A partir do momento que uma pessoa fica cega, por exemplo, ela perde a noção de profundidade com o tempo. Estereoscopia funciona da mesma maneira. Você tira duas imagens de dois ângulos diferentes, você tem como derivar o relevo. Não sei quem trabalhou aqui com paraestereoscópico, mas é basicamente a mesma coisa. Aqui são alguns pontos de controle no maciço da Pedra Branca, se não me engano, é isso. A gente definiu esses pontos de controle pelo Google inicialmente, e aí os pontos de controle do maciço da Tijuca. A metodologia consistia em levar um DGPS, né, para campo. Perde aí, ó, tá vendo? Podia ter passado lá. A gente está aqui, ali é Arco Verde. Os técnicos que levantaram esse ponto não foram muito felizes na escolha, porque quando eu vou pegar na imagem, esse ponto é horrível para eu pegar. Seria muito mais interessante eu pegar um ponto de esquina, que ele é muito mais identificado na imagem. Por quê? Eu tinha que levantar esse ponto. Eu falei que esse GPS aqui tinha uma precisão milimétrica, né? De milímetros. Então, se eu pego a minha imagem com um ponto exato sobre essa esquina aqui, eu teria como cruzar o ponto levantado em campo com a minha imagem. Então, eu iria corrigir a minha imagem em relação aos pontos levantados em campo. Então, na minha opinião, esse ponto aí não foi muito bem tirado, mas, enfim. Isso aqui é uma cena típica, nossa, cansado já, sentado lá em Santa Teresa, levantando os pontos também para corrigir a imagem, lembrando que o relevo do Rio de Janeiro é extremamente ondulado, e é por isso mesmo que a gente faz essa ortorretificação. A geração dessa imagem, vocês imaginem uma imagem de satélite. Quando você tira uma imagem de satélite, ela vem enchapada, não é isso? Como é que a gente ortorretifica, como é que a gente vai definir o modelo digital de elevação? A cena é bastante simples quando a gente pensa, acorda amanhã, olha para sua cama, olha os cobertores lá, soltos junto com os travesseiros. A imagem nada mais é do que o seu lençol. Quando a gente joga por cima dessa cama, a imagem, nosso lençol, tende a se equacionar em relação ao relevo da cama. É a mesma coisa aqui. Nós tínhamos que pegar a imagem, fazer com que ela se readequasse em relação ao relevo montanhoso da cidade do Rio de Janeiro. Por isso que a gente teve que coletar tanto ponto, porque o relevo é extremamente movimentado na cidade. Isso gerava relatórios escritos, né, em campo, com esquemas. Isso aí não está muito bem feito, esse esquema aí, mas, enfim, era apenas para apresentar a altura do GPS, coisas mais técnicas que a gente precisava na hora de pós-processar os pontos. E aí a gente começava a fazer, como é que a gente fazia a diferença planimétrica, né? Como é que eu fazia, o que mudou e o que não mudou. Então eu tinha a imagem T0, a imagem T1. Eu tinha o processamento fotogramétrico, eu tinha a correção da imagem. A segmentação automática é um processo que eu já vou mostrar para vocês, que é um processo para facilitar a vetorização. Vocês concordam que se eu pedir para todo mundo desenhar sobre uma imagem de satélite, definir o que é floresta, o que não é floresta, vão ter pessoas que vão fazer de maneira menos suaves e outras pessoas vão fazer de maneiras mais suaves? Imagina um grupo de 10 estagiários na época, trabalhando cada um na sua precisão,
sobre os nossos elementos. A segmentação é um processo que você homogeneiza, você divide em polígonos os objetos, né, você gera objetos a partir das áreas homogêneas da imagem. Já vou mostrar isso para vocês. A partir do momento que eu tinha esses polígonos, eu fazia a classificação visual. O que é floresta, o que é campo, o que é solo exposto. Tinha a classe de uso e cobertura, de tempo 1, tempo 2, eu via a diferença e fazia o mapa de diferenças. Então a segmentação é isso aí, ó. Eu tenho uma imagem de satélite, não sei se dá para vocês verem bem o limite aqui dos polígonos, ó. Isso é feito automaticamente. Eu, através de parâmetros de cor e forma, eu vou definir esses objetos. E eu defino em 3 níveis. Por que eu defino em 3 níveis? Porque se isso aqui tiver... Vocês estão vendo que tem um solinho exposto aqui? Pequenininho. Então ele não é floresta, concorda? Porque eu preciso classificar esse cara aqui como solo exposto. Se isso aqui fosse tudo floresta, eu já podia dizer que ele era floresta. Por quê? Porque eu ia jogar para um outro nível de segmentação, um pouquinho mais fino, e assim sucessivamente, porque à medida que eu fosse fazendo essa segmentação automática, eu já ia direto aqui. Está vendo mesmo o solo exposto aqui, detectado, certinho? Não sei se dá para vocês verem, né? Vocês creiam em mim, assim, quando vocês verem a apresentação via DVD, vocês acho que vão ter mais essa visão, ou a apresentação mesmo. Então você tem os pequenos objetos que podem ser bem mais escrutinizados, enquanto os macro-objetos, o que fosse floresta, já ia passar para cá classificado. Então eu tinha como otimizar a minha classificação. Feito isso, eu tenho aqui as classes que a gente definiu no projeto, e aqui é só para mostrar para vocês, isso aqui é a mesma imagem. Tá? E aqui a gente está trabalhando com as bandas da imagem. Em vez de trabalhar composição RGB, como a gente conhece, Red, Green, Blue, né? Vermelho, verde e azul, aqui a gente alterava a banda vermelha pela infravermelha, e aqui eu acho que vocês vão concordar comigo, que vocês estão vendo a vegetação, por exemplo, muito mais intensa, no caso, do que o resto. Você vê a saúde da vegetação, porque o infravermelho reage com a pigmentação da vegetação. Então aqui eu posso, inclusive, a partir do meu conhecimento, definir quais são as áreas vegetadas que estão mais saudáveis ou menos saudáveis. Por exemplo, quer ver? Olha a área urbana. Aqui é mole, né? A gente vê o que... Mole não, desculpa, fácil. A gente identificar o que é vegetação em relação à imagem de baixo. Agora, olha como as árvores no ambiente urbano saltam aos olhos quando a gente começa a trabalhar com uma variação de bandas de imagem. Tá? Então, é muito... Trabalhar com sensoramento remoto é trabalhar com essas combinações de banda para gerar produtos para nós vermos. Ninguém vê termal aqui, espero eu, né? Ninguém vê calor nas pessoas, espero. O que acontece? O satélite, ele vai produzir essa informação. As bandas, a banda termal, no caso, é uma banda que pode ser comprada, no caso, por vocês, dependendo do tipo de satélite. Então, dependendo do plano que você quer trabalhar, se a informação de calor, fonte de calor, for importante, você pode adquirir uma imagem que venha com essa banda, né? Que seja possível de captar essa banda. Essa, no caso, é a infravermelho próximo substituindo a vermelha. Então isso apoiou também a classificação. Bom, a diferença altimétrica foi mais simples, não digo mais simples, mas menos etapista. Nós tínhamos as imagens, gerávamos a partir do trabalho de campo os modelos digitais de elevação, e aí a gente tinha como ver a diferença de um ano para outro. Então aqui, isso era março de 2008, ali é o campus da PUC, onde subiram os prédios ali da Petrobras e o estacionamento, no caso. Ali a gente tem junho de 2009. Né? E aí, automaticamente, a gente começou a definir quais eram os pontos brancos, através da diferença do MDE, qual era essa diferença. Então, de um ano para o outro, um prédio subiu, que foi o edifício da Petrobras no campus da PUC. A gente chama de edifício da Petrobras. Né? Então, aquilo ali foi um prédio mesmo residencial. Então, fazendo essa diferença aqui, nós detectamos nas áreas de favela, por exemplo, o que cresceu de pavimento, o que não cresceu. São formas de a gente ler essa paisagem, né? Melhor do que ficar andando na rua e ficar contando para colocar num registro, né? Bom, a metodologia para a elaboração da classificação semiautomática, que eu falei, fazer tudo de uma maneira automatizada, ela está associada à redução do trabalho dispendido, à interpretação cada vez mais rápida das informações e à manutenção de espaços de interesse a partir da percepção e transformação da paisagem. E ainda mais, da diminuição da subjetividade nossa aqui. Se a gente começar a discutir numa imagem o que é floresta, o que é campo,
Cada um de vocês vai ter uma visão diferente. O que é floresta? Floresta é o quê? São 500 árvores? Floresta é um ecossistema? O que é floresta? Um parque? Até onde o Jardim Botânico é floresta? Enfim, são perguntas que nós podemos fazer para categorizar isso aí. Na sua subjetividade, a gente ia definir diferenciadamente cada uma dessas coisas. Então, a classificação semiautomática, ela minora isso. Eu vou passar aqui, eu prefiro mostrar para vocês o trabalho. Nós desenvolvemos o InterImage, né? Esse software que vocês podem baixar e trabalhar com ele para classificação automática, na qual vocês, a partir de diferentes procedimentos, e aí existe tutorial online também, vocês começam a definir como é que essa classificação se dá. Então, automaticamente, nós definimos aqui classe, por exemplo, urbano, vegetação, afloramento rochoso, isso automático, baseado no conhecimento que que foi feito visualmente. Então, é um procedimento bastante demorado. Minha dissertação de mestrado foi em cima de classificação automática. Também, quem tiver o prazer de ler, é só falar comigo. E foi justamente nessa tentativa de... Cada classificação visual, nós demorávamos aproximadamente 2 meses e 10 dias, 2 meses e pouco. Cada classificação automática dessa aí tinha um índice de acerto de 88%. Então, pega 12% de 2 meses e imagina a velocidade que você não começa a produzir. Tá? É lógico, o primeiro produto demora bastante, os outros você vai ganhar bastante tempo porque o conhecimento já está elaborado. Isso aqui foram os resultados preliminares de uma área do projeto. Então, foram detectados 646 polígonos, onde houve variação planimétrica, ou seja, a gente identificou árvore caindo e sendo derrubada, né? E 102 polígonos onde houve variação altimétrica. Com isso, a gente dava as informações para o Ministério Público, para o Parques e Jardins, eles verificavam se tinha sido feita a ação em determinado local ou não. O Parque Nacional de Tijuca, eles só identificaram uma área dentro do Parque Nacional, e aí na época era o Bernardo, era o diretor do parque, ele falou que realmente foi uma alteração, essa alteração foi a construção de uma guarita na entrada do parque. Só que ele, com poder de polícia, ele podia verificar a área de amortecimento. Então ele verificou vários dos casos, pessoas podando árvore sem o consentimento do Parque dos Jardins. Enfim, é uma ferramenta de gestão pública do espaço. Aqui são cartas de 1 para 2000 da cidade do Rio de Janeiro. O que está verdinho é onde houve algum tipo de alteração, onde foi detectado algum movimento, seja planimétrico ou vertical, né? Ou altimétrico, e o que está em vermelho é onde houve estabilidade, onde a gente não verificou nenhum tipo de movimento entre 2008 e 2009. E aí, para cada carta dessas aí, foi dado para a prefeitura não, desculpa, para o governo do estado, não dá para ver direito aqui, eu acho, mas cada marcaçãozinha em amarelo aqui, não sei se dá para vocês verem direito, está comparada na imagem 2008 e 2009, que você vai validar aquela área e você vai dar condições para o técnico fiscal ir no local e identificar a área que ele teria que verificar. Se houve realmente uma derrubada, se ele